Não more numa casa feita com as mãos, mas more no edifício feito por Deus. Parte 04, 26/11/2023. 3. Satanás questionará seu direito quando vir a oportunidade. Se você é um filho de Deus, Satanás, quando ele tem uma vantagem sobre você, certamente questionará seu direito. Ele questionou a filiação de Cristo. Se você é o Filho de Deus, ele fará o máximo para levantar sua faixa negra de dúvidas e medos para atacá-lo. E como você vai lutar contra eles? Mas pela espada do Espírito? Evidências escriturísticas racionais? Se você for um enganador de si mesmo, é como se Satanás não o incomodasse muito dessa maneira. Até que chegue um momento em que você mal pode esperar obter um direito. E então você pode vir a saber, para tormento de sua alma, que você não tem e nunca teve. Por fim, nosso direito ao céu será peneirado perante o tribunal de Deus. E não haverá pretextos que não possam ser cumpridos pela palavra que contém as leis do reino. Podem existir pretendentes fraudulentos ao céu agora, mas nenhum possuidor fraudulento estará lá. E se o seu direito for julgado nulo, não há como consertar o assunto pela eternidade. Quem então arriscaria tal negócio em uma decisão tão final, sem primeiro vasculhar o seu direito em suas próprias mentes? Agora, um direito ao céu é concedido a um homem e uma mulher que o possui por meio de evidências. E a evidência para o céu é a obra graciosa do Espírito Santo de Deus sobre uma pessoa sentida ou discernida por aquele que a possui, para ser uma obra graciosa. Pois que o homem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele, para esclarecer isso. 1. Como o direito ao céu é dado a cada alma por conta da compra de Cristo. Tão logo estejam em Cristo pela fé, assim a palavra de Deus, as leis do reino dos céus, asseguram-no a tais por promessas. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. 2. Cada alma em Cristo tem uma obra graciosa realizada pelo Espírito de Cristo. O céu é iniciado neles pela mudança graciosa pela qual eles são preparados para isso. Sua fé não é ociosa, mas purifica o coração e estabelece a lei. O Espírito habitando neles operam neles qualificações graciosas peculiares aos herdeiros da glória, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para ser participantes da herança dos santos na luz. 3. Embora essas qualificações sejam feitas em um homem ou em uma mulher, se eles não as discernir, elas não são evidências, e ele não tem o conforto delas. Ele está no escuro, não sabe para onde está indo, ele anda em trevas e não tem luz. E por que tanto se enganam nesse assunto de peso? É um caso assustador. Por último, evidências para o céu, então é a obra graciosa do Espírito, a qual a promessa do céu é anexada. É descoberta estar na alma particularmente que a possui. De modo que aqui duas coisas concorrem para compô-lo. 1. Luz na promessa é palavra do Senhor na Bíblia, para que a alma creia e seja persuadida, que tal e tal tem direito ao céu e o terá. Por exemplo, aqueles que são verdadeiramente pobres de espíritos. Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que têm um amor transcendente supremo ao Senhor acima de tudo. Provérbios 8,17. Eu amo aqueles que me amam, aqueles que têm um amor universal à lei. Então não me envergonharei quando respeitar todos os teus mandamentos. Estas são algumas das leis do reino, pelas quais o direito dos homens a ele é determinado. Ora, se a palavra não for crida, não pode haver evidência. 2. A luz do Senhor
no coração e na vida, pela qual o homem vê em si mesmo, aquelas coisas às quais a promessa do céu está anexada. Por exemplo, que ele é pobre de espírito, ama o Senhor supremamente e ama sua lei universalmente, e, portanto, conclui de acordo com a palavra que seu é o reino dos céus. O Senhor o ama e ele não será envergonhado. O homem ou a mulher que tem isso tem provas e assim pode dar uma explicação racional da esperança que está nele. Essa evidência é mais ou menos clara de acordo com a luz que brilha sobre a obra do Espírito no coração. A graça tem uma luz consigo mesma, e aquele que crê ama o Senhor e ama sua lei. Pode ter consciência de suas próprias ações nessas coisas, assim como em outros casos. Assim, os santos têm o testemunho de seus próprios espíritos. O Espírito do Senhor também brilha sobre sua própria obra e a descobre, às vezes com tal grau de luz que o espírito do homem é ajudado a percebê-la claramente. Mas toda dúvida não é removida. Às vezes, ele irradia a alma com uma luz tão clara que eles não podem duvidar mais dela do que o do brilho do sol, quando está brilhando em seus olhos. Assim, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Deixa-nos agora. 3. Esforce-se para mostrar que os santos podem ter tal evidência. Um crente pode saber que ele tem graça relativa, que ele é justificado, adotado. Embora ele não possa subir ao céu e em primeira mão ler seu nome no livro dos decretos de Deus, contudo, abrindo o livro da palavra e o livro de sua própria alma e comparando os dois, ele pode saber que foi chamado e eleito. Devemos dar toda diligência para assegurar nosso chamado e eleição. E desejamos que cada um de vocês mostre a mesma diligência até o fim para a plena certeza da esperança. Desta forma, um crente pode saber que ele é um filho de Deus e que Cristo o amou e morreu por ele. 2. Um crente pode saber que tem graça inerente. Ele pode saber que acredita tão certo quanto respira. Amém. Tem continuação. Senhor, todo louvor, toda honra somente a Ti. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.